Vamos começar o curso, então, gurizada. Somente curso para mini índice, tá? A estratégia é outra coisa, a estratégia é o que eu vendo, minha particular. Não esqueça para não confundir. Vamos começar então, gurizada. Primeiro eu quero que vocês entendam um pouquinho de história, tá? Hoje falaremos um pouquinho de história, tá? Só para vocês entenderem, a Bolsa de Valor, a primeira bolsa que se tem história, que foi criada, que se sabe da história, né? Foi criada em 1848. O nome dela é CBOT, Chicago Board of Trade, tá? Bolsa de Chicago, né? Muito bem. Diz que no Brasil a primeira bolsa foi criada em 1845, tá? Mas ela só foi regulamentada em 1964, tá? Vamos falar assim, estilo Uber, assim, o negócio. Ela foi meio nas coxas até 1964. Depois de 1964 ela ganhou regulamentação mesmo, certo? É uma merda esse troço que eu clico, ele some. Muito bem. Em 1917 começou as operações de contratos futuros, correto? Deixa eu abrir aqui. Vamos entender o que é um contrato futuro, tá? Esse curso aqui, ele vai ser... Eu nunca encontrei um material assim na internet, tá? Vou passar para vocês um material para vocês conseguirem entender, porque 99% das pessoas operam o índice, mini dólar, mini não sei o quê, mas nem sabe do que se trata, o que acontece. O que são os contratos futuros? Os contratos futuros, eles foram criados, tá? Mais ou menos assim para vocês entenderem. Eles foram criados através... Era para trancar as commodities, tá? As commodities agrícolas. O que é isso? Seria assim, ó, vamos dizer que uma plantação de soja estava em início de processo da plantação. Com medo, o governo, com medo que chegasse no final, lá na colheita, ocorresse o quê, por exemplo? Às vezes eu me atrapalho um pouco, mas espero que vocês entendam bem. Digamos que agora estamos no início do plantio da soja e a saca da soja hipoteticamente está R$100. Com medo o governo de que quando fosse colher a soja tivesse um plantio ruim, tivesse dado seca, alguma coisa que a natureza intervisse, o governo resolveu fazer os contratos futuros para poder já fazer um contrato, já para poder balancear um preço. Isso aí eles chamam de hedge, que é proteção tanto para o comprador quanto para o produtor, vamos dizer assim. Então, digamos que lá no final, na safra, lá na hora da colheita da soja, não deu soja. Aí o produtor se fudeu, que ele tem que pagar o banco e tudo mais, e ele não tem dinheiro porque ele perdeu a soja dele. O comprador vai ter que comprar do único cara lá que conseguiu produzir a R$500 a saca. E aí, no final, isso vai dar uma merda econômica grande, porque daí cada pessoa vai sair para comprar 1 quilo de arroz aí pronto, a R$1.000 o quilo, vamos dizer. Entende? Então, para poder ter um equilíbrio entre as partes, tanto o produtor ter uma segurança, quanto o comprador ali do produto ter segurança também, ter um equilíbrio entre preço, foi criado o contrato futuro, que é o que a gente opera hoje. Só que ele não é para ser assim que nem a gente opera aqui. Ele, na verdade, é um contrato futuro. Entende o que é um contrato futuro? Vou dar mais um exemplo. Se tu comprasse antigamente um contrato futuro, por exemplo, de soja, tá? Daí tu comprou lá, vou comprar de ti, ô Zé da Silva, 10 contratos, né? Vamos selar um contrato aqui, quero 10 sacas de soja. Quanto que tu me faz? Ele vai dizer assim, ó, hoje está sendo cotado por R$100, eu te faço 150. Porque vocês têm que entender que o contrato futuro, esse aqui, ele tem data de vencimento. Não alterem nada pra gente, tá? Mas ele tem data de vencimento, então era com data de vencimento. Então, o nosso contrato futuro de mini índice vence a cada 2 meses. Eu vou falar só de mini índice, tá? Tem o mini dólar, mas eu não vou falar de dólar, senão vai confundir vocês. Então, o mini índice vence a cada 2 meses, ele só troca o código. Esqueçam isso, tá? Mas vamos lá. O que ocorre? Então, hoje a saca da soja está R$100. Aí tu vai lá e negocia um contrato futuro lá de 5 sacas de soja com o cara, com o Zé da Silva. Aí o Zé chega e diz, não, na data da colheita, daqui 2 meses, vamos dizer, eu vou querer 150 na soja. E tu vai dizer para ele, não, eu te dou 110, mano. Aí ele vai dizer assim, não, então vamos fazer o seguinte, 140, não, 130, e aí tá, fechamos pela metade, 125, fechou? Fechou. Assina um contrato, vamos dizer, hipoteticamente, só que tudo é eletrônico hoje,
E no final desses 2 meses, tu vai ter um acordo em comprar por R$ 125 a saca da soja daquele produtor. E aquele produtor tem um acordo contigo em receber esse 125, então ele já tem um dinheiro garantido. E esses contratos futuros foram para isso, para criar uma proteção tanto para uma parte quanto para outra, tanto para a parte que vende quanto para a parte que compra, para evitar uma oscilação de preço tão grande. Então o contrato futuro segura isso, certo? Vamos falar mais sobre o contrato futuro para vocês entenderem que diabos é isso, entendeu? Ele serve para estar redigindo o mercado, para estar equalizando o mercado de modo correto, para não ser uma situação muito estratosférica, descoordenada e desordenada. Muito bem. Vou contar uma história para vocês, então, que ocorreu e continua caindo o infute. Contar mais uma história para vocês sobre o mini índice, tá? 600 anos antes de Cristo, deixa eu abrir aqui, 600 anos antes de Cristo, tinha um maluco lá que o nome era Tales de Mileto, acho que era na cidade de Mileto isso aí, tá? E o nome dele era Tales, então ficou conhecido como Tales de Mileto, não vamos criar caso aqui. O que esse maluco fazia? Esse maluco era astrônomo, físico, matemático grego, certo? Este cara, ele não ganhava porcaria nenhuma de dinheiro. E um dia ele foi questionado lá pela galera, lá os gregos muito doidos chegaram para ele: ô meu, que porra é esse desse teu trabalho de ficar contando estrela, tu não ganha dinheiro nenhum? E sacanearam ele, ironizaram o trabalho dele. Ele falou assim: eu sou matemático, tá, papapá, e eu com as minhas habilidades eu consigo ganhar muito dinheiro, mas não é minha ideia ganhar dinheiro, minha ideia é outra, mas eu consigo provar para vocês. O que Tales de Mileto fez? Este foi o primeiro negócio de contrato futuro da história que se sabe até hoje. Olha só, mas claro, não foi redigido por termos técnicos e nem existia nenhum tipo de bolsa de valor nessa época, mas o processo que foi feito foi exatamente o mesmo que a gente faz hoje. Entenda. E antes que tu entenda, eu quero que tu entenda outra coisa. Atrás do contrato futuro existe uma operação que o nome é hedge. Espero que esteja falando certo. Para os haters da bolsa não ficarem brabão, não é hedge, é ring, é risk, ring, hang luz, e teu cu tem luz, vai se fuder, filha da puta. Vamos ganhar dinheiro, não queremos termo técnico, fia na bunda. Esse cara vem com um monte de termo técnico, só perde dinheiro, tá? Agora vamos nós, o meu dinheiro tá ali, ó, 270, algum com termo técnico deixou no meu bolso hoje, ó. Tá lá, ó, 270 pau na minha conta. Vamos nessa. O que o Tales de Mileto fez? Ele ficou brabão com esses malucos aí e eu vou dar uma lição neles. Ele previu lá com as paradas de estrela e o cacete, porque hoje tu tem uma previsão, hoje, né? Anos atrás o cara era matemático, astrônomo, filósofo, não sei mais o que, astrônomo, acho, né? Ele previu pelas estrelas que ia ter daqui 9 meses, né? Nos próximos 9 meses, uma colheita enorme de azeitonas. O que ele fez? Ele foi lá e alugou todos os silos, todos os armazéns e as prensas, porque eles usavam as azeitonas para fazer olivas, né? Azeite de oliva. Ele foi lá e alugou todos os armazéns e as prensas com 9 meses de antecedência. O que foi feito nesse momento quando ele alugou? Ele estava fazendo um contrato futuro com os donos dos armazéns e prensas, certo? Os donos de armazéns e prensas acharam ótimo alugar para ele porque era uma entre-safra, era inverno, não tinha colheita naquele momento, e aí o cara estava se arriscando, certo? A tá alugando todos os armazéns. Com isso, eles selaram um contrato futuro. Esta operação, nesse momento, está sendo feita um contrato futuro do Tales de Mileto com os donos de armazéns e tudo mais, e está sendo feita uma operação agora de hedge, de proteção dos armazéns. Os donos de armazéns estavam alugando já para manter a proteção do seu... Vai que não tivesse colheita, tivesse perdido a colheita toda de azeitonas, eles não iam conseguir alugar os armazéns nem as prensas. Então eles acharam já bom negócio. Isso, o nome é hedge, certo? Hedge, proteção, tá? Muito bem. O que aconteceu? Firmaram o contrato futuro. Ele deu uma pequena margem para segurar o negócio, que é o que a gente faz aqui, que é esta margem que a corretora nos cobra, este pequeno valor, o resto é a alavanca do bolso dela, e ele deixou o contratado da seguinte maneira: quando sair a safra de azeitonas, eu te pago o restante.
Todos os comerciantes que alugaram para ele aceitaram, beleza. Passou-se os 9 meses, a colheita foi um estouro. Ninguém tinha prensa para alugar, nem armazém. Quem é que tinha? Tales de Mileto. E aí, isso é uma história real, não é brincadeira. Ele foi e sublocou as prensas e os armazéns para os produtores por um valor bem mais alto. Lucrou um absurdo de dinheiro, foi lá, honrou o compromisso, terminou de quitar as locações que ele fez e pronto. E aí ele provou para todo mundo que com a habilidade que ele tinha de matemático, astrólogo, astrônomo, não sei mais o que, filósofo e tal, ele conseguia ganhar dinheiro. Esta foi uma primeira operação, né, de índice, de contrato de, no caso não era índice, né, nessa situação, era um contrato de commodity, né, porque na verdade os contratos foram criados para as commodities agrícolas. Voltando lá atrás, antes tu fazia um contrato e tu não executava ele até o final da data, a data vamos dizer que é daqui 2 meses, tu recebia na tua casa tantas sacas de soja se tu não executasse antes, tu não liquidasse ele, não vendesse para outra pessoa, tu tivesse comprado, tu não vendeu, tu ia receber soja na tua casa. O que são os contratos que nós operamos? Os contratos que nós operamos são contratos não em cima de commodities agrícolas, e sim de ativos da Bolsa de Valor, do índice do Ibovespa, da BMF, da B3 agora, certo? Para vocês entenderem um pouco. O índice Bovespa é composto por mais ou menos 60 ativos, 60 ações mais não é voláteis, mais líquidas que tem na Bolsa, com maior liquidez. Então, a cada, parece que é 4 meses, a Bolsa vai lá, escolhe as ações e tal, coloca, faz uma panelinha de uns 60 ativos e dali sai o índice. O que nós estamos fazendo neste exato momento aqui, ó? Tem uma força de pessoas que comprando, dizendo que daqui 2 meses e não hoje, que nem todo mundo pensa, acha que este número aqui é para fechar hoje. Não! Essas pessoas estão comprando o índice e outras estão vendendo. As que estão comprando é como se eles estivessem dizendo assim, ó, eu acho que daqui 2 meses o valor da Bolsa de Valores, não do mini índice, o valor o índice Bovespa estará em 98.390. E outros estão vendendo dizendo, não, acho que vai estar em 98.370. Entende? Então, por isso que existe a compra e a venda. E claro, pessoas dizendo que vão estar este valor e comprando aqui, subindo, elas ganharão lucro. E pessoas dizendo que querem vender neste ponto, caindo, elas obterão lucro. É assim que é por isso que existe o contrato futuro, que 99% dos operadores não sabe o porquê opera essa coisa, não sabe o porquê ela existe. Ela existe para dar uma equalização, um equilíbrio entre as partes do mercado financeiro, certo? Para dar proteção para ambas as partes, para poder proteger o mercado financeiro de uma coisa absurda, de um movimento, de uma oscilação enorme de preço de um determinado ativo. É para isso que existe o mini índice. E ele não foi criado para essa especulação que a gente faz hoje. Ele foi criado para essa equalização. Mas tudo que a gente faz está dentro das normas da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, para quem não conhece, que controla tudo e qualquer atividade que tu fizer. E se for ilícita, eles vão te achar, certo? Então, é assim que funciona. Muito bem, vamos ver então se temos mais alguma coisa para falar para vocês sobre... eu gostaria de falar uma coisa aqui para vocês. Eu não sei se vocês sabem o que é uma bolha, tá? Mas é uma bolha, igual aquelas de sabão. É certo. Então, existe uma bolha aqui nas ações, aqui no mercado, né? E vocês já devem ter ouvido da crise do subprime em 2008, né? Depois teve... Essa crise foi a bolha imobiliária, se eu não me engano, e teve mais algumas outras bolhas, né? Vou falar de bolha. A bolha, o que ela cria? Vai ficar fácil de vocês entenderem o que é uma bolha. Mas basicamente o que é uma bolha é quando as pessoas começam a dar valor para um determinado produto e este produto começa a crescer o preço, inflar o preço. Pensem no que é o ouro. Ouro não é porra nenhuma, não serve pra porra nenhuma aquela merda. O que um ouro faz, uma barra de ferro faz. Ela custa milhares de vezes mais barato, só pintá-la de dourado. É o valor, se eu não me engano, o nome é intrínseco. É o valor intrínseco que as pessoas colocam em cima. Elas botam aquele valor. Mas o ouro, ele só tem valor porque ele é escasso, mas ele não serve para nada. Tudo que o ouro faz,
um metal comum faz também. Então é o valor que as pessoas colocaram em cima dele. Na verdade, ele não tem valor nenhum. O dia que as pessoas veem assim, ó, o ouro não vale nada, ele não vale nada. Tu vai achar o ouro pela rua, certo? Então eu vou contar uma história para vocês. Na Holanda, por volta do século XVI, tá, já existia uma modalidade de contrato futuro. O que aconteceu? Um maluco foi na Turquia e buscou uma... Como é que é o nome daquelas... Puta merda! Daquelas flores bonitas. Oh, merda, fechou assim. Tulipa, certo? Foi e comprou um bulbo de tulipa na Turquia e trouxe para a Holanda. Ele foi lá e plantou no seu jardim. Olha essa história que interessante, que daí vocês vão entender sobre o ouro, vão entender mais sobre mini índice e vão entender sobre bolhas e valores intrínsecos que a gente coloca nas coisas sem elas ter valor nenhum, né? O cara foi lá, comprou um bulbo de tulipas, trouxe para casa, sem valor algum, e plantou no seu quintal. Seu vizinho, filha da puta, foi lá, olhou por cima do muro e pá, que flor a fuder ali, eu quero para mim. Foi o robô do cara. Aí ele pegou, ele não podia plantar no quintal dele, foi lá e vendeu para outra pessoa. E a outra pessoa, bah, mas que flor bonita, foi e vendeu para outro por um preço bem mais caro. E outro vendeu para outro. E aí um malandro já viu, pá, mas esses caras estão vendendo tulipa igual doido. Foi lá na Turquia e comprou uma cacetada de tulipa, trouxe e começou a vender. E começou a ganhar dinheiro, todo mundo comprando tulipa. Só que a tulipa começou a ganhar valor intrínseco, começou a ganhar valor. Todo mundo queria comprar tulipa. Ela chegou num preço tão alto, para vocês entenderem, isso aí no século XVI. Ela chegou num valor tão alto que ela valia o preço de 2 casas médias na época. Só que as pessoas vendiam suas casas, vendiam tudo que tinha para comprar tulipas, porque ela tinha um valor enorme. Era uma coisa assim, ela superfaturava em um mês, chegava a subir, se eu não me engano, subiu 100 vezes o valor dela em um mês. Muito bem. Então, eles criaram um valor por uma simples flor que não existia, mas ela virou uma peça de mercado igual ao ouro, que não tem valor nenhum, mas as pessoas colocam. Nem o diamante, qual é o valor que tem o diamante? Você consegue ter imitação hoje, mas muito bem. Aí tocaram ficha. Nessa época eles começaram a fazer um tipo de contrato futuro, o governo começou a fazer um tipo de contrato futuro para negociar tulipas, para honrar os compromissos, com medo que desse um boom mais à frente, né? O que aconteceu? Um dia um marinheiro chegou de viagem, foi tomar um trago no boteco, encheu a cara, estava muito louco, pegou a tulipa dele e comeu. O povo ficou todo... Bah, o cara comeu a tulipa! Estamos falando hoje de R$500 mil, o cara comeu ali, era o valor de 2 casas. Bom, enfim, o povo ficou louco. O cara comeu a tulipa, ele tá louco, tá? Uma tulipa era dele, beleza. Só que o malandro já olhou assim, ó, porra, esse marinheiro tá certo dessa porra aí, meu. Isso aí é só uma planta e tá todo mundo louco. Só que ele tinha vários lotes de tulipa. O que ele fez? Ele foi ao mercado e já vendeu. Outro negociador viu a fita do primeiro que estava vendendo, foi lá e vendeu também. Com isso começou a cair um pouco o mercado de tulipa. Beleza. Aí o que aconteceu? Um cara desonrou o compromisso do contrato futuro de comprar tulipas com prazo determinado. Com isso o mercado desabou. Aí o governo entrou em ação e tentou fazer ali tipo que nem faz essas compras de dólar aí, comprando, mantendo o preço no mínimo 10% da tulipa. Aí o mercado desabou e daí todo mundo se deu conta de que era apenas uma flor, nada além disso. Não tinha valor, tinha o valor de uma flor. E deu e pronto. E aí deu a primeira bolha do mundo das tulipas. Consultem aí, gurizada, na internet que vocês vão ver essa história. Certo? Muito bem. Hoje a aula foi teórica só para vocês conseguirem, teórica, né? Quase sempre é teórica. Mas só para vocês conseguirem entender, porque para quem é leigo vai ter que ser passo a passo. Mas eu confesso que essa história, eu me inteirei, li muito nesse final de semana para conseguir contar essa história. Eu não sabia exatamente para que servia o mini índice e tudo mais, né? E então todo aprendizado é muito válido. Eu gosto de saber de tudo, cada coisinha, cada vírgula. E eu acho bastante interessante se a gente conseguir. Muita gente não ganha dinheiro, mesmo com o meu método, que já pagou 58, 59 vezes para uma perda. Tem um monte de cara que quebrou. Por quê? Porque ele acha que só apertar um botão e saber a fórmula mágica é o suficiente. Não é. O suficiente nunca existirá. Na verdade, tu tem que estar sempre te atualizando, sempre estudando, sempre te aperfeiçoando. O momento que tu parar de estudar é o momento que tu tá morrendo. Tu tem que estar sempre crescendo. Tá, gurizada?
Espero ter ajudado e até o próximo vídeo, provavelmente amanhã, tá? Eu tô